Olá a todos e a todas. Vamos discutir um pouquinho sobre a prevenção da miopia e a prevenção da progressão da miopia. Mais especificamente, a ação farmacológica na prevenção da miopia. Eu tenho alguns potenciais conflitos de interesse, nenhum deles relacionado à apresentação que eu estou fazendo, mas eu tenho um conflito de interesse que é diretamente relacionado ao assunto que nós estamos conversando. Sou um cirurgião refrativo e, portanto, qualquer cura farmacológica da miopia provavelmente iria interferir na minha subespecialidade. No entanto, isso me daria tanto prazer que com certeza não seria um problema. Nós vamos discutir o manejo da miopia. O manejo da miopia pode ser avaliado basicamente em três domínios: o domínio da prevenção, o domínio do tratamento e o domínio da reabilitação do míope. A prevenção nós vamos lidar com os fatores de risco, aqueles que nós podemos agir e não. O mais importante deles é a herança genética, que nesse momento nós não conseguimos influenciar. A falta de exposição a ambientes abertos é definitivamente um fator de risco grande na prevenção do aparecimento e na prevenção da progressão da miopia, e esta pode ter efeito por dois motivos que nós ainda não sabemos. Ou pelo espectro luminoso que está presente em ambientes abertos, ou pelos bloqueios visuais ou falta de bloqueios visuais e falta de acomodação existente em espaços abertos. O esforço acomodativo já foi considerado como um fator de risco para a progressão e aparecimento da miopia. Cada vez mais é difícil encontrar evidências científicas a esse respeito, assim como a influência de terminais de vídeo como computadores, smartphones ou tablets, que sempre há um indício de que eles possam influenciar no aparecimento, na progressão da miopia. No entanto, ainda não temos uma evidência robusta a esse respeito. Temos indícios, mas não uma evidência robusta. O tratamento da miopia seria o controle da sua evolução. E no controle da sua evolução, o que mais é eficiente e mais utilizado é o uso de bloqueadores muscarínicos, seja a atropina, seja a pirenzepina. Nós temos ainda a diminuição da acomodação como uma maneira de evitar ou controlar a evolução da miopia. Conforme dito anteriormente, pouco menos de evidência, no entanto, ela existe, principalmente às custas de lentes multifocais. Ou o defoco miópico, que hoje em dia está muito em moda, onde parte da imagem retiniana é colocada fora de foco, centralmente ou na periferia retiniana. Cirurgias esclerais já foram abordadas para o controle da evolução da alta miopia e ainda eventualmente podem ser utilizadas. A reabilitação é o nosso dia a dia. Né? Na reabilitação, nós vamos corrigir o defeito da miopia, basicamente às custas do uso de óculos, lentes de contato, cirurgias certo-refrativas ou refrativas em geral e, eventualmente, a ortoceratologia. Basicamente, o que nós vamos abordar hoje é o tratamento, controle da sua evolução de maneira farmacológica, ou seja, o uso de bloqueadores muscarínicos, atropina ou a pirezepina. O que nós temos hoje em intervenções para o controle da evolução da miopia? E eu vou gastar um pouquinho de tempo neste próximo slide, que é um resumo de uma análise sistemática, uma meta-análise feita com todas as intervenções para o controle da progressão da miopia. Foi proposto no Jornal Britânico de Oftalmologia, British Medical Journal of Ophthalmology, em 2019, ou seja, não há tanto tempo atrás. Várias abordagens foram estudadas nessa meta-análise e nós vamos resumir em alguns grupos. O primeiro grupo que mais nos interessa nesse momento, que é o controle farmacológico, foram encontrados clinical trials de atropina 1% contra placebo, de atropina 1% contra controle, mas não um clinical trial, sim um estudo de corte, comparação de 0,025 a 0,05 e controle, e os estudos que mais nos interessam são o uso da atropina 0,01% versus o controle. O que cada um destes estudos observou? E eu vou generalizar aqui.
a média da prevenção da progressão da miopia variou de 0,39 a 0,78. Lembrando que 0,78 foi com a atropina 1%, que hoje é basicamente inaceitável por causa dos efeitos colaterais. Então nós podemos falar que nós ficamos em torno de meia dioptria por ano de prevenção da progressão da miopia com a utilização da atropina. Conforme dito anteriormente, a pirenzepina é uma opção de tratamento e nós chegamos de novo em um único trabalho com 84 horas, uma correção, uma prevenção de 0,30 dioptrias por ano com o uso da pirenzepina gel. Lembrando que o problema da pirenzepina é que mesmo em gel é muito difícil se atingir os níveis necessários para a sua ação na retina de uma maneira pela superfície ocular. Continuando, quais são as outras opções que nós temos aqui? Essa é uma opção que eu acho muito interessante, né? A muitos de nós foi ensinado que nós deveríamos sempre tentar hipocorrigir os míopes ou as crianças míopes, com o objetivo de que essa miopia não progredisse tanto. Existem 2 estudos com 142 olhos e essa meta-análise demonstrou que, na verdade, os olhos hipocorrigidos progrediram mais do que aqueles normocorrigidos. Portanto, não se deve hipocorrigir miopia em crianças, ao contrário do que talvez seja intuitivo e talvez do que seja normalmente dito. Nós temos outras abordagens, por exemplo, o uso de lentes bifocais nos óculos com um ganho marginal de 0,09 dioptrias por ano com o uso de lentes bifocais e não monofocais em crianças. As outras abordagens são referentes ao defoco miópico. Então nós temos aqui lentes bifocais gelatinosas, que aqui entra de novo a anulação da acomodação, onde deu de novo 0,3 dioptrias por ano em 3 estudos e um total de 264 horas. As lentes, então, têm algum efeito. Já o efeito clínico dos antimuscarínicos não é novo, é antigo. Então, nós temos aqui uma progressão da miopia após um ano em relação ao placebo. Então, basicamente, eram poucos estudos desse estudo mais antigo, mas eu tinha aqui 326 olhos com pirenzepina, e de novo 0,31, atropina 0,80, ciclopentolato 0,34. E em resumo, o que nós temos aqui? Nós temos que a pirenzepina, com o uso da pirenzepina, a miopia progride 0,31 dioptrias por ano mais lenta do que em relação ao controle, 0,8 dioptrias com relação à atropina, 0,34 com relação ao ciclopentolato. Até 2 anos foi feito o estudo desse estudo. Como eu falei, o problema mais difícil da pirenzepina é que ela atinja níveis terapêuticos na retina. Então vocês veem aqui esse trabalho de 2017 de uma tentativa de formular a pirenzepina utilizando a nanotecnologia. Talvez um dia nós consigamos chegar por aí. Então vamos conversar da atropina tópica na prevenção da miopia. De novo, trabalho, uma meta-análise de 2017, publicado no JAMA, e eu tenho aqui vários estudos, tá? Nesses estudos, como que a gente pode avaliar estes estudos? Separando em grupos. Mas basicamente são 19 estudos, 10 feitos em Taiwan, 3 em Singapura, 2 na China, 1 em Hong Kong e 3 estudos feitos nos Estados Unidos. Total de 3.137 crianças entre 5 e 17 anos de idade. 60 crianças dessas 3.137 utilizaram a atropina 0,01%. A grande maioria utilizou entre 0,05% e 0,1%, ou seja, uma dose um pouco mais alta. O segmento variou de 6 a 144 meses em todos esses estudos. O que chama a atenção
é que quando foi feita a avaliação da literatura, foram obtidos 1.272 trabalhos científicos, dos quais 552 eram duplicados e foram retirados. Aí os outros 720 foram avaliados e após retirar todos os trabalhos por motivos diversos, apenas 19 estudos tinham valor para essa meta-análise, sendo que desses 19, apenas 9 eram ensaios clínicos randomizados ou randomized clinical trials, como diz nesse slide. Isso diz que de tudo que é publicado, apenas 1,5% dos artigos são avaliáveis de uma maneira que possa determinar uma evidência científica. Isso é importante, pois seria muito mais fácil para mim estar apresentando um trabalho científico que defendesse a ideia A ou B e falando que isso é hoje em dia uma evidência. Não. Uma evidência é um pouco mais do que um trabalho científico. O nível máximo de evidência científica se obtém exatamente através dos estudos de meta-análise. Então vamos ver o que esse estudo de meta-análise grande, publicado em 2017, determinou. Quanto foi a diferença na refração por ano? Vamos olhar primeiro aqui, ó, a atropina 0,01%, isso é um clinical trial. E qual foi a mudança que eu tive? Apenas 32 olhos com a atropina e 28 olhos com o placebo. Qual foi a diferença na progressão da miopia? Meia dioptria. Tá? E nós vamos olhar aqui outros estudos, já que esse era o único estudo clinical trial de 0,01, eu vou usar aqui entre 0,5% e 1%. Pegando os de números maiores, né, que tem a maior população. Nós podemos olhar também as diferenças obtidas, 0,37, 0,46, 0,31 e até esse estudo com 147 olhos, onde praticamente não houve efeito, 0,07 dioptrias por ano. Esse gráfico da direita, ele me mostra que tudo que estiver à direita da linha central significa que houve algum efeito. Mas é sempre importante a gente olhar exatamente para os números, né? Essa é a média geral de cada um dos estudos de o quanto a atropina fez com que a miopia progredisse menos, né? Com uma média final de 0,62 dioptrias por ano, que é determinada por esse losango aqui inferiormente. Tá? Eu estou arredondando aqui para meia dioptria por ano. Lembrando disso, porque é importante, né? Muitas vezes a expectativa do médico ou dos pais da criança é o seguinte, o pai tem 6 dioptrias de miopia e se eu der atropina ele não vai ficar míope. Não. Talvez a gente consiga, tirando meia dioptria por ano, uma dioptria a cada 2 anos, se eu tratá-lo por 6 anos, eu consiga diminuir em 3 dioptrias a miopia final dele. Tá? Então é importante que essas expectativas estejam sempre dentro do esperado. Tá? Lembrando que a 0,01% nós tivemos muito poucos efeitos colaterais, mesmo assim 6% dos pacientes apresentaram fotofobia. Alguns estudos mais modernos mostram que essa fotofobia é atingida exatamente no mesmo valor para o placebo, ou seja, passa a não ser importante. Mas quando nós aumentamos a dose, por exemplo, para meio a 1%, 43% dos pacientes vão apresentar fotofobia. Tá? O efeito da inibição da acomodação, ou seja, a diminuição da acuidade visual para perto, é referido no grupo de 0,01 também, mas apenas 2,3%. Quando se eu subo de meio para 1%, isso vai acima dos 11%. Vamos ver esse estudo, então, onde tem a eficácia e a segurança de 8 concentrações diferentes de atropina em crianças. Tá? São ensaios clínicos de placebo contra atropina em diferentes concentrações. Segmento mínimo de 1 ano e o desfecho sempre é a mudança do equivalente esférico por ano, ou seja, o quanto o tratamento previne a progressão da miopia. De novo, não é um artigo antigo, esse artigo foi de 2021. Mais uma vez, grande quantidade de números de trabalhos publicados, 1.861, dos quais sobraram apenas 16
trabalhos que podiam ser avaliados. E por que os outros foram excluídos, ou muitos deles foram excluídos? Porque eram estudos não comparativos, não randomizados, as intervenções ou a medida não era o que interessava, follow-up muito curto, dados disponíveis muito limitados e estudos que não tinham acabado ainda. Pegando todos esses estudos avaliados, esses 16, e separando apenas aqueles que compararam a atropina 0,01% com o controle, e por que eu estou batendo na tecla do 0,01%? Porque esta é a dosagem mais preconizada nos congressos no Brasil e no mundo, e talvez a mais utilizada no mundo. Então vamos olhar estes estudos apenas. Aqui eu tenho o resumo de todos os estudos que são controles, são ensaios clínicos randomizados de controle contra 0,01%. Qual foi a prevenção da miopia que foi causada com cada um desses estudos? De novo, 0,54, 0,22, 27, 90, 23, 11, 19, ou seja, nós chegamos àquela média de sempre de cerca de meia dioptria por ano de prevenção da progressão da miopia com o uso da atropina 0,01%. E aqui nós olhamos como que isso acontece nas diferentes concentrações. Ou seja, quase todas elas foram eficientes, a 0,25%. Quando eu tenho essa barra aqui, toca a linha central, isso significa que ela não teve efeito. Isso aconteceu na 0,025, na 0,02. No entanto, todas as outras nós ficamos de novo em torno de meia dioptria por ano. A mudança do comprimento axial, obviamente, vai seguir os mesmos resultados que nós temos com relação à prevenção da progressão da miopia, pois são dados totalmente correlacionados. Interessante notar que essa correlação direta entre a quantidade de miopia prevenida e o crescimento ocular varia um pouco para cada um desses trabalhos, mas sempre ficando em torno de 0,35 dioptrias por milímetro. Ou seja, as duas medidas são completamente equiparáveis. Eu não preciso das duas se eu tiver uma delas bem feita. E aqui nós avaliamos o risco relativo de progressão da miopia. Tá? Progressão da miopia às vezes varia um pouco, na grande maioria dos casos significa a miopia ter progredido mais de meia dioptria em um ano. E se nós olharmos aqui a comparação de atropina 0,01%, 0,02% até o controle, onde não houve nenhuma atropina, nós conseguimos resumir isso de tal maneira que, comparando a atropina 0,01% com o controle, eu obtive 0,70% de risco relativo. Ou seja, o uso da atropina 0,01% diminuiu em 30% a chance da miopia progredir. De novo, as expectativas têm que ser realistas. Se nós partimos para a atropina 0,05%, isso foi menor ainda. Esse é um resultado não tão esperado, mas diminuiu em 61% a chance da miopia progredir, ou seja, um resultado melhor do que a 0,01%. Mais um estudo um pouco mais antigo, de 2009, utilizando a miopia e a parada da atropina. Esse é o único estudo que avaliou o efeito rebote. Foram 400 olhos em dois grupos, uma gota de atropina ou placebo, ou seja, é um ensaio clínico randomizado. Foi utilizado ao deitar, o tratamento foi feito por 2 anos e a avaliação foi feita aos 6 meses e 1 ano após a parada do uso do colírio. Esse gráfico é um pouco complicado, eu vou simplificá-lo, colocando apenas aqui o gráfico da refração no grupo de atropina em azul. Como vocês podem ver, ele se iniciou por volta de 3,5 dioptrias ou 3,25 dioptrias. Com o passar do tempo, ela se manteve estável, né? Então uma diminuição aparente da miopia, enquanto o grupo placebo, essa miopia que havia começado por volta de 3,25, depois de um ano já estava por volta de 4,25.
No entanto, o que nós notamos? No segundo ano, depois que foi parada a atropina, a partir de então eu tenho uma aceleração muito grande da miopia no grupo placebo, no grupo atropina, enquanto o grupo placebo continua numa linha reta. Ou seja, isso é uma demonstração do efeito rebote da parada de atropina, de novo, após 2 anos. Então, de tal maneira que até os 2 anos de tratamento, houve uma importante diferença de 2 anos, cerca de 1,5 dioptria de diferença entre os dois grupos. No entanto, quando eu passo para 3 anos, a diferença que era de cerca de 1,5 dioptria vai passar de cerca de 5 para 4,25, ou seja, pouco mais do que 1,75 ou 1,25 dioptrias de efeito. Ou seja, esse seria a consequência do efeito rebote. Aí nós vamos para o estudo mais recente, o chamado estudo LAMP2, que teve como objetivo avaliar se nós devemos ou não iniciar o tratamento com atropina em olhos normais, em olhos que algumas vezes são chamados de pré-míopes, o que eu acho um pouco exagero essa nomenclatura. Vamos ver o que esse estudo fez. Ele acabou de ser publicado em fevereiro, dia 14 de fevereiro, um mês atrás. Foram 474 olhos divididos em três grupos. A idade foi de 4 a 9 anos de idade. Todas as crianças tinham entre +1 e plano de refração cicloplegiado, ou seja, eram crianças que tinham uma grande tendência a se tornarem míopes. E foram feitos 3 grupos, atropina 0,01, atropina 0,05 e placebo. Essas crianças foram tratadas por 2 anos e houve uma perda muito grande de segmento. 25,5% das crianças não conseguiram ser avaliadas ao final de 2 anos, o que, no meu entender, tira um pouquinho do valor desse estudo tão bem feito. Nós vamos avaliar 2 tabelas deste estudo, basicamente. Primeira coisa, a incidência de miopia em 2 anos. Foi definido miopia mais do que meia dioptria. Lembrando que todas as crianças eram antes hemétropes, entre plano e +1. E se nós olharmos a comparação da atropina 0,05 com o placebo, nós temos aqui 24,6. Isso quer dizer que 24,6% a mais de crianças se tornaram míopes no grupo placebo do que no grupo atropina 0,05%, e isso tem um valor estatisticamente significante. No entanto, se nós olharmos para o grupo de 0,01%, essa média foi de 7%, no entanto, o intervalo de confiança ele vai de negativo a positivo, o que invalida esse valor, tanto que a análise estatística não mostra nenhum efeito da atropina 0,01% em proteger crianças hemétropes de se tornarem míopes em 2 anos. Tá ok? Então vamos lá, 24,6% menos olhos desenvolveram miopia com atropina 0,05% e 7,1% menos olhos desenvolveram miopia com atropina 0,01%. No entanto, isso não existe uma diferença estatisticamente significante para esse valor. Outra análise que foi feita é o que foi chamado de olhos que se tornaram míope rapidamente. E para isso foi considerado o aparecimento de miopia maior do que 1 dioptria em 1 ano. Mais uma vez, quando olhamos a atropina 0,01%, 28,9%, com um valor de P menor do que 0,001. Já quando olhamos a atropina 0,01%, isso não aconteceu, de tal maneira que 28,9% menos olhos desenvolveram miopia rápida com atropina, mas 8% dos olhos desenvolveram miopia rápida com atropina 0,01%, que não foi estatisticamente significante. Em resumo, na avaliação do aparecimento da miopia, de se tornar míope, a atropina 0,01% foi ineficiente, ela não protegeu o aparecimento de miopia
em crianças que eram entre +1 e plano. A atropina 0,05% teve um efeito, sendo que 30% a menos dos pacientes desenvolveram miopia. Esse número é equivalente àquele risco que eu demonstrei anteriormente e os valores ficam sempre muito próximos. Mas eu acho que o dado mais importante do que esse dado dicotômico de se tornar míope ou não se tornar míope é avaliar exatamente o equivalente esférico de cada um desses grupos. E aí nós podemos avaliar, por exemplo, no grupo atropina, nós tivemos uma mudança de 0,46 dioptrias em 2 anos, tá certo? Enquanto no grupo placebo, eu tive um aparecimento de menos 0,101 dioptrias, ou seja, estatisticamente significante, houve menor equivalente esférico na média do grupo tratado com atropina a 0,05%. Então, a atropina 0,05% diminuiu 0,27 dioptrias por ano. Por que? De onde vem o 0,27? Porque esse estudo é em 2 anos, tá? E quando eu pego 0,46 em 2 anos, me dá 0,23 aqui no grupo tratado e no grupo placebo, basicamente 50, e a diferença dá 0,27. De novo, o quanto a atropina 0,05% protege da progressão da miopia. O que todos os estudos demonstraram até agora, de 0,25 a 0,50 dioptrias por ano. Essa é a expectativa real. E isso tem o seu valor no nosso arsenal a oferecer para as crianças. Já quando eu olho a 0,01% a atropina, o equivalente esférico, a mudança de equivalente esférico foi 0,84 dioptrias em 2 anos, que, de novo, comparado com o placebo, é mínima a diferença, né? Ela, na verdade, diminuiu em 0,08 dioptrias por ano o equivalente esférico, ou seja, ela não foi eficiente para crianças emétropes, tá ok? Então, se eu for resumir todas as intervenções que existem, esse estudo fez essa análise muito interessante, onde ela coloca exatamente o efeito em termos de dioptria por ano, tá? E se nós olharmos mais uma vez, como sempre, nós vamos ficar numa média de 0,5 dioptrias por ano, 0,25 a 0,5 dioptrias por ano. Olhando mais especificamente nos estudos farmacológicos, que é o objetivo dessa aula, nós temos de novo que a atropina 0,01, a atropina 0,1 ficaram em 0,53 dioptrias por ano. Lembrando que no último estudo LAMP2, essa observação da atropina 0,01 não estava presente em olhos emétropes. Então, o que a ciência sabe hoje? Que a baixa concentração de colírio de atropina diminui a progressão e retarda o aparecimento da miopia entre 0,25 e 0,50 dioptrias por ano. De novo, não vamos dar expectativas erradas. Não vamos falar para uma mãe de uma criança de 5 anos de idade com 2 dioptrias de miopia de que ela não vai mais apresentar miopia. A miopia dela vai aumentar pelos próximos 10 anos. E se ela vai apresentar por 10 anos e eu conseguir inibir em meia dioptria por ano, eu vou conseguir diminuir em 5 dioptrias, o que é um grande ganho. Mas isso não quer dizer que ela não vai ter 7, 8 dioptrias de miopia. Tá? Então, é importante que nós tenhamos essa matemática quando nós estamos conversando. Aparentemente, pelo menos nos olhos emétropes, as concentrações maiores do que 0,01% devem ser utilizados. Lembrando que no estudo LAMP2 não houve eficácia da atropina 0,01%, só 0,05%. O uso da atropina diminui a progressão da miopia em jovens de 5 a 17 anos, cerca de meia dioptria, e após 6 meses e 1 ano da parada do uso da atropina, nós observamos um efeito rebote na refração e no comprimento axial. Nós temos que ficar atentos a isso. O que a ciência não sabe ainda hoje? Se os resultados encontrados são reprodutíveis, em especial em populações não asiáticas e não cosmopolitanas. Tá?
Quando nós olhamos pelo mapa da prevalência de miopia no mundo, a miopia continua sendo uma doença cosmopolita. Tá? Nós não sabemos se o retardamento do aparecimento da miopia vai refletir na metropia final do adulto. Pode ser que nós joguemos tudo para frente e ele continue chegando à mesma miopia que ele teria antes, ou pode ser que quando parar do tratamento o efeito rebote faça com que ele obtenha finalmente. Ou seja, nós vamos precisar de estudos de 10, 15 anos de segmento para saber de verdade se o desfecho que todos nós desejamos, que é uma menor miopia na idade adulta, vai ser obtido ou não. Nós não sabemos se o início do tratamento antes do aparecimento da miopia é mais favorável do que após o seu aparecimento. Nós não sabemos. A ciência não sabe isso. Nós não sabemos, a ciência não sabe se o efeito rebote vai anular esse tratamento, que nós já encontramos esse resultado, e nós não sabemos quanto tempo de tratamento será necessário para evitar esse eventual efeito rebote que nós descrevemos. Então, tá aí, se nós soubermos respeitar o que a ciência nos mostra, nós vamos saber que existe sim um espaço no nosso arsenal terapêutico para a utilização de beta-bloqueadores muscarínicos na prevenção da miopia, mas nós temos que saber a magnitude do efeito que nós podemos conseguir e as grandes incertezas que nós temos. Muito obrigado, era isso que eu queria apresentar. Um abraço a todos e todas.